Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos para o canal Pré-Live Bets, eu sou o Vitinho e aqui a gente já vai começar, né, a nossa preparação para os jogos de sexta-feira. Eu fiquei uns dias sem apostar, apenas analisando, tentando fazer algumas entradas aí na minha outra conta antes da gente passar para cá, para ver se eu estava conseguindo bons resultados. Fui conseguindo algumas coisas e eu falei, bom, é hora de voltar a apostar. Se a gente for olhar aqui no meu controle, né, a gente perdeu quase 15 unidades desde que a gente começou o mês de novembro. Outubro foi maravilhoso, né? O finalzinho de outubro, que foi quando a gente começou a fazer o controle. O início de novembro está sendo bem difícil mesmo, perdendo bastante dinheiro, mas assim, muitas zebras aconteceram, Champions League, até nos campeonatos locais. Então aqui eu dei uma parada, vocês podem ver que nos últimos dias, né? Eu não fiz bet nenhuma e agora a gente já tem uma bet pro dia 9. Então a gente vai preparar e vai preencher aqui a nossa planilha daqui a pouco. Vamos falar um pouco então dos jogos que a gente tem para amanhã. Tem bastante jogo interessante, mas eu não vou tentar. Vou tentar não fazer tantas apostas e vou tentar focar apenas em coisas que eu acho que podem realmente correr, tá bom? Brentford contra Bournemouth, eu acho que é um jogo que pode ser interessante, um jogo que eu acredito que seja para over goals. O Brentford teve o histórico aí de marcar gols nos inícios assim das partidas, né? E estava sempre marcando gol. No dia que eu apostei, eles não marcaram gol nos primeiros 10 minutos, né? Por incrível que pareça, mas isso sempre acontece. Porém, é um jogo que eu vou ficar fora. Crystal Palace e Fulham também não acompanham as equipes. West Ham e o Everton também. O Wolverhampton contra Southampton vai ser o duelo da parte de baixo ali da Premier League, né? Se vocês olharem, eles estão ocupando Southampton a penúltima posição e o Wolverhampton o lanterninha do campeonato com 3 e 4 pontos aqui. Cara, o time do Wolverhampton não é ruim, tá? Ele não é ruim. Eu sei que ele tá num momento ruim, mas por elenco assim, ele não é um time ruim. Deveria estar rendendo mais. Aí talvez eu não sei o que pode estar acontecendo com esses jogadores, mas o que a gente pode ver que sempre acontece aqui, ó, nesses últimos jogos, nos últimos 6 jogos de Premier League, nas suas duas últimos empates e nas 4 derrotas, o over goal sempre bateu. 2-2, 2-2, 2-1, 5-3, 2-1, 3-1. Isso aqui sempre bateu. O outro lado, a gente tem o Southampton, que veio da segunda divisão, ganhou seu jogo contra o Everton, ganhou o jogo da EFL Cup, e nos seus últimos jogos aqui veio de derrota. Perdeu para o City, perdeu para o Leicester, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Bournemouth e empatou com o Ipswich. E esses jogos aqui, com exceção do último jogo que foi a vitória por 1-0 contra o Everton em casa e a derrota para o City fora de casa, os outros jogos também tiveram a tendência a over goals. Então o over 1,5 ou o over 2,5 para esse jogo aqui, de Wolverhampton contra Southampton, é uma opção interessante, tá? Se a gente for olhar aqui na parte de melhores ligas, vamos dar uma olhada quanto que está pagando o over goals, porque provavelmente o mercado deve estar esperando já uma chuva de gols para esse confronto. O over 1 está pagando 1,20 para colocar no bilhete, o over 2 está pagando 1,66. Essa daqui já é uma odd que me agrada mais e nela eu vou colocar uma unidade, tá bom? Por ser uma partida que mano, o over 3 inclusive é provável nesse jogo, tá? São times que o Wolverhampton principalmente é um time bem ofensivo, vai jogar em casa e pode fazer gol, beleza? Temos aqui um jogo interessantíssimo que é o jogo de Brighton contra o Manchester City. O time do City aí vem de 3 derrotas seguidas, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui no histórico, não todas pela Premier, mas olha só, 4-1 pro time do Sporting lá em Portugal. Tomou 2-1 pro Bournemouth, tentou a reação no final do jogo, mas já era tarde demais e perdeu na EFL Cup para o time do Tottenham, tá bom? Tudo bem que aqui estava com um time mais ou menos, mas ainda assim, pela escalação, poderia ter ganhado esse jogo. Acabou perdendo. A sua última vitória foi de 1-0 para cima do Southampton, placar magro pelo nível de equipes que estavam se enfrentando, um placar muito magro. E o time do Brighton vem aí de uma derrota para o Liverpool, que não é demérito. O Liverpool aí tá com o melhor futebol inglês e talvez aí, junto com o Barça, um dos melhores, o melhor futebol apresentado aí atualmente, né, na Europa inteira. Então perdeu para o Liverpool na Premier League. Perdeu para o Liverpool na EFL Cup, 2-1, 3-2. Empatou com o Overhampton, ganhou de 1-0 do Newcastle, ganhou de 3-2 da equipe do Tottenham, perdeu para o Chelsea, que está vindo muito bem também, e empatou com o Nottingham Forest em casa. Esses dois times aqui, a diferença é que o Manchester City ele precisa dar uma resposta. Não é possível um time com esse investimento todo estar aí vindo de 3 derrotas, inclusive um placar absurdamente inesperado. Um 4-1 para o Sporting pela UEFA Champions League, né? Um time que almeja estar sempre disputando tudo não pode ter esse tipo de resultado. Então, aqui essa odd de 1,75 para a vitória simples do Manchester City, mesmo sendo no estádio do Brighton,
é uma odd interessante, tá? Não é fácil você achar odd para a vitória do City com esse tipo com essa odd, né? Eu vou até descer um pouco mais aqui, porque vocês ficam no QR Code, né? 1,75 para a vitória simples do Manchester City, cara, tem muito valor para o bilhete. Eu vou colocar aqui mais uma unidade, R$ 15, que é a minha unidade trabalhada nesse mês, tá bom? E a gente agora vai para outro confronto que é Liverpool e Aston Villa. Cara, esse confronto aqui das 5 horas da tarde de Liverpool e Aston Villa. Porra, mano, o Liverpool ele tá vindo absurdamente forte lá com o Arne Slot. Ele vem provavelmente com força completa também. Salah, Nunes e Luiz Dias. Vai vir no meio-campo provavelmente também com o McAllister, Gravenberch, que aparentemente tá conseguindo jogar bola nessa temporada. Vai ter um time do Aston Villa que não é um time ruim, um time bem ofensivo. Tem o Oli Watkins aí no ataque, tem ainda o Tielemans, porém que nessa última partida de Champions League tomou aquele gol bizarro lá e não conseguiu entrar no jogo e teve um resultado esperado que foi a derrota de 1-0 para o Brugge. O Brugge, que não tinha ganhado nada ainda, foi lá e teve sua primeira vitória para cima do Aston Villa. Aqui, na verdade, eu não sei se ele não tinha nenhuma vitória. Eu acho que tinha uma, talvez, tá? Mas aqui perdeu pro Tottenham, perdeu pro Crystal Palace, empatou com o Bournemouth. Então o Aston Villa começou bem e teve resultados ruins recentemente nas suas últimas partidas. Então, por falar em momento e forma, bem provável que o time do Liverpool, que vem aí de 6 vitórias, apenas um empate contra o time do Arsenal, que foi buscar esse empate ainda, o Liverpool, jogando fora de casa, tá com resultados muito melhores e vindo de um 4-0 no segundo tempo para cima do Leverkusen. Então, essa vitória simples do Liverpool de 1,40 é uma vitória interessante, tá? Porém, eu acredito, por se tratar de Premier League e por se tratar desse tipo de jogo, eu acho que talvez 1-0 apenas não saia. Então, talvez aqui a gente tenha alguma coisa para resultado, vitória do Liverpool, e talvez um over 1,5 já leva a gente para 1,57. E, cara, por se tratar do Salah, normalmente, tudo bem que o Luiz Dias também está jogando muito, mas um chute a gol do Salah nesse confronto já leva a nossa odd para 1,90 e ela tem muito valor, porque o Salah, vamos tentar dar uma olhada aqui para ver se eu não estou inventando números, né, assim, números inventados pela minha cabeça, mas eu acredito que falando de Premier League, o Salah ele deve ter média de mais de um chute a gol por jogo. Acredito eu. Chutes no gol por partida, 2. Média de 2 chutes a gol por partida. Então ele chuta bastante e tem uma média de chute a gol. E tem aí, vamos ver, ó, 7 gols na Premier League, beleza? Então, assim, é um jogador que a gente pode confiar. Eu acredito que, por se tratar ainda de um jogo em casa, de uma equipe que está vindo muito bem, essa uma unidade colocada nesse jogo do Liverpool com mais de um gol, que é um time bem ofensivo, são 2 times ofensivos no caso, pode dar certo, beleza? Então, por isso que aqui eu estou confiando mais uma unidadezinha, já temos 3 bets para amanhã, tá bom? Aí agora a gente vai passar para os outros confrontos que já não vou dizer que são menos importantes, mas que a gente teria que talvez combinar alguma coisa, algum resultado, ou talvez arriscar um pouco mais, beleza? A gente vai falar do Campeonato Espanhol. Vila Real contra Alavés são times que vivem momentos muito diferentes. O Vila Real ele vem numa crescente muito boa, 11 jogos no campeonato, 21 pontos. O time do Alavés vem com 12 partidas, 13 pontos apenas, vindo de 4 derrotas seguidas e apenas uma vitória. Essa vitória foi contra a equipe do Mallorca em casa. O time do Mallorca é um time bom, porém um pouco instável. E o Villarreal vai estar jogando em casa, precisa desse pontinho para não deixar o Atlético de Madrid distanciar. E o Osasuna, que talvez possa pontuar contra o Real Madrid, passar dele também e deixar ele para a quinta posição. Então, a vitória para o Villarreal aqui é a única coisa que interessa. Talvez a odd não seja boa para a gente. Vamos dar uma olhada aqui, porque a odd para esse jogo está em 1,61. Não, acho que é uma odd interessante para a gente colocar uma unidade nessa partida favorável ao Villarreal, tá bom? A gente consegue um bom retorno e ainda teria aqui o Real Madrid jogando. Eu vou falar real para vocês. Esse jogo do Real Madrid não vai ser um jogo fácil, mas o Real Madrid ele precisa da vitória. Se o Madrid quiser competir e não quiser deixar o Barça, que já está 9 pontos, se distanciar, ele precisa dessa vitória, tá? Vamos até para a tabelinha aqui do Real Madrid. Ele vai encarar um Osasuna em primeiro lugar, Madrid sem Courtois, sem Tchouaméni, sem Alaba. Bom, Alaba já tá há um tempo, né? E sem o Carvajal. Tá jogando com o Lucas Vasquez na laterança, lá na lateral direita. O Lucas Vasquez, que não deu conta aí dos jogadores do... Nossa, contra quem foi o último jogo do Madrid pela Champions? Ah, não deu conta do... Lucas Vasquez não deu conta do Rafael Leão.
pastou para o Rafael Leão lá, vai ter que encarar o Brian Saragossa, que tudo bem, não tem corpo o suficiente, igual o Rafael Leão, mas é um jogador de muita velocidade, muito vertical. Então, esse daqui pode ser um trabalho pro Lucas Vasquez, tá bom? Mas ainda assim, o time do Osasuna, ele não é um time ruim, não é um time bobo, tanto é que ele está em quinto colocado na La Liga agora, 3 pontos atrás do Real Madrid apenas, tá bom? Ele vem de vitória contra o Real Valladolid, que é um time que está lá na parte de baixo, né? Vamos dar uma olhada aqui, Valladolid penúltimo. Ele vem de uma vitória para cima do Real Sociedad, que nessa temporada está fazendo uma má temporada, é um time que é melhor do que isso para estar na metade da tabela. Vem de uma derrota para o time do Betis, que por sinal o Betis tá um time interessante esse ano. Um empate contra o Getafe. O Getafe não é um time tão forte assim, porém o Getafe em casa é um time chato. E aí o que aconteceu aqui? Em casa empatou. E vem de uma vitória para cima do Barcelona de 4-2, aquela vitória que rolou um tempo atrás, na partida que o Barça foi, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Barça pré-Champions League com os jogadores reservas, né? E aí por isso que eles conseguiram essa vitória, mas o Brian Saragossa, se eu não me engano, além de ter marcado gol nessa partida, como é que eu faço para ver aqui? Peraí que eu deixei passar, mano. Cadê a vitória pra cima do Barça aqui? 4-2. Brian Saragossa, inclusive, fazendo gol. Teve o Budimir de 2 pênaltis, né? Quer dizer, um gol e um de pênalti. Teve o Brian Saragossa fazendo gol. E nota 8 aqui no SofaScore. É um cara muito bom, muito bom. Deu trabalho ali pro Koundé. O Barça que veio nessa mistureba aqui. Eric Garcia de volante. Então, assim, é um jogo que tem um resultado favorável e ainda assim ganhou do Barça mesmo com esse mistão, né? Então tem que ficar atento, o Real Madrid não vem de bons resultados, vem da derrota de 4-0 pelo Clássico. Antes disso tinha ganhado do Celta de Vigo fora de casa, 2-1, ganhou de 2-0 do próprio Villarreal que a gente estava falando antes, que é um time que está vindo muito bem, empatou no Clássico contra o Atlético de Madrid e ganhou do Deportivo Alavés, que é um time lá da parte do final da tabela, mas ganhou de 3-2, ou seja, um resultado interessante aqui para a gente prestar atenção, tá? O Osasuna não é bobo, ele pode tentar dificultar, mas eu acredito aqui que a vitória do Madrid é quase que o mais certo a se marcar. Tem a opção de chute a gol do Mbappé, chute a gol do Vini e bem provável que o Madrid jogue com o Rodrigo, tá? Se a gente for olhar aqui na escalação provável, como o Rodrigo ficou de fora da última partida e muita gente não entendeu, aqui a gente vai ter de volta o trio de ataque aí com Vini, Mbappé e Rodrigo e eu acho que isso aqui pode funcionar melhor. Vai ter Belligol, Camavinga e Valverde, bem provável que essas sejam as escalações mesmos. E na parte de trás, para mim, a pior parte do Real Madrid não é nem o Lunin, seriam os dois laterais. Para mim o Mendy ele é muito ruim e o Lucas Vasquez ele é inconstante, mas para mim ele é melhor atacando do que defendendo. E para tomar cuidado aqui do Brian Saragossa, eu acho que tem que ser melhor na defesa. Não sei se eu me arrisco a apostar alguma coisa nesse jogo do Real Madrid, tá bom? Talvez aí quem gosta de arriscar em gol do Mbappé, gol do Vini Júnior, pode ser uma opção interessante também. Tem que tomar cuidado porque pode ter uma opção interessante para esse aqui, ó, gol do Brian Saragossa, uma odd 6. Uma odd 6 vale até a pena colocar, sabe o quê? 0,33 unidades pra gente, que dá uma odd 6 retorna 2 unidades inteiras. Isso aqui é uma odd que vale a pena pra gente tentar um risco, tá bom? O Brian Saragossa é um bom jogador, tem que ficar de olho nele e tem que tomar cuidado, tá bom? Leganés e Sevilha, não vou falar desse jogo, a gente já tem direto aqui a Série A e a Liga Alemã. Já vou adiantar para vocês, Angers e PSG. Cara, esse time do Angers já me ferrou 2 vezes em 2 partidas que eram muito simples. Uma do Lyon e uma do Olympique. Não vou apostar neles contra o PSG, por mais que eu acredite que o PSG ganhe esse confronto, ok? Eu poderia, inclusive, fazer uma duplinha com vitória do Real Madrid e vitória do PSG, mas isso aqui eu não tenho vontade de colocar um valor alto. E talvez apenas resultado de vitória simples deixe a gente no 1,5. E esse 1,5 para o risco que a gente tem por causa do time do Real Madrid, não sei se é muito bom. Porém, hoje, eu estou um pouco mais confiante devido a todo o nível de cobrança que o Madrid tem e o nível de resultado que ele precisa demonstrar jogando em casa. O PSG, por ser o líder daquele campeonato que eu não sou muito fã do francesão, provavelmente não vai vacilar igual o Lyon e o Marselha. Então, existe um mundo onde essa unidade aqui na odd 1,55 tem um pouco de valor, tá? Eu vou fazer a bet, mas já deixo avisado para vocês esse disclaimer, tá? Não é uma aposta assim que eu me sinta completamente confortável
em fazer. Não teremos aí os jogos dos grandes de Portugal, tá bom? Então eu vou passar aqui longe do Campeonato Português. A gente tem amanhã o jogo de PSV jogando fora de casa. Cara, o PSV, vamos até fechar esse aqui já. E eu não abri. Tá, beleza. Então aqui, ó, o PSV. Ele vai, né, o líder do campeonato holandês, vai pegar um time que está ali na nona posição, na metade da tabela, se classifica aí para playoff de qualificação para alguma coisa que eu não sei o que que é. É um time mais ou menos, vem de uma derrota pro Heracles, que é um time de meio de tabela também, ganhou do Lanterna do campeonato, ganhou também dos Woli, que também é aqui da parte de baixo, ganhou do Nijmen, que eu não sei te falar aqui, mas cadê? Deve estar por aqui esse time, só que eu não tô. Deve ser esse aqui, ó. Deve ser o NEC. NEC, Nijmen. E que é um time o próximo dele. E pegou o Twente, que normalmente é aquela. O AZ e o Twente, assim, talvez uma quarta potência do campeonato holandês. Acabou perdendo. Tudo bem que foi um placar de 1-0, mas vai pegar o PSV que está vindo de excelentes resultados, incluindo aí um senhor 4-0 para cima do Girona, tá bom? Perdeu apenas o clássico contra o Ajax, afinal é um clássico, tá bom? E inclusive o Ajax ele vem numa boa sequência, tá? O Ajax, ó, ficar ligeiro aí para as próximas, porque ele vem de 5 vitórias seguidas, incluindo ganhando o clássico contra o PSV e incluindo a vitória para cima do Feyenoord, que é clássico também, tá? PSV Feyenoord, Feyenoord Ajax, PSV Ajax são tudo clássicos de bons times. O Utrecht ali que tá sobrando um pouco, mas beleza. Então a gente tem aqui uma provável vitória da equipe do PSV. Inclusive, o time do PSV, eu ia falar sobre isso com vocês e acabei passando. 4-0 no Girona, 3-2 no Ajax, 6-0 para cima dos Woli, 1-1 contra o PSG, que é um time de nível teoricamente bem superior aos times que ele enfrenta aí na Liga Holandesa. 2-1 para cima do AZ, 2-1 para cima do Sparta, 1-1 com o Sporting. Então é um time que vem com o over 1,5 muito forte. É bem provável que nesse jogo aqui o over 1,5 também não pague tanto, tá? Mas para quem gosta de alguma coisinha assim, Luke De Jong para marcar, ele tá brocando gol quase que em todo jogo, tá? Finalização ao gol com certeza vai ter do Luke De Jong, ele é um dos principais atacantes ali do time, se ele for escalado provavelmente vai ter. Então seria aqui vitória simples do PSV, mais de 1,5 gols no jogo, ou talvez mais de 2 gols no jogo, mas normalmente mais de 1,5 é bem mais provável de bater, com um chute a gol do Luke De Jong, tá? Ou até dois, aí você que escolhe. Mas aqui a gente tem uma odd de 1,57 que também, na minha opinião, vale a pena a gente colocar, beleza? E aí eu já tenho umas 7 apostas prontas. Estou tentando evitar fazer múltiplas envolvendo mais jogos. Não sei, acho que vocês puderam perceber aqui. Só que agora a gente vai falar de alguns jogos que eu não tenho tanta margem para trabalhar, que são os dois jogos do campeonato alemão e o jogo do campeonato italiano, tá bom? Vamos falar do campeonato italiano primeiro, que eu acho que é o jogo mais difícil. A gente tem aqui uma provável vitória do Milan e eu vou explicar o porquê, na minha opinião. O Milan vem em boa fase, vem com o Reinders, que está jogando bastante, vem com a zaga aí, com o Malik Thiaw e o Tomori, que estão vindo bem. Não sou muito fã do Theo Hernandes, o Emerson Royal também não sou muito fã assim, mas o Mainan tá catando bem, vem com o Chukwueze, que é muito rápido, Pulisic, que todo mundo pode falar o que for, mas ou ele faz gol ou ele dá assistência no jogo. Rafael Leão, que parece que tá voltando a jogar, não dá para ter certeza ainda, e vem com o Tammy Abraham, que meio X, né? Tá faltando um centroavante aí para a equipe do Milan mesmo. Ah, que tem o Morata, mas tá machucado. O time do Milan, ele vem aí numa inconstância no campeonato, beleza? 10 jogos, 17 pontos. Nos seus últimos jogos aí, ó, vitória de 3-0 para cima do Lecce, mas perdeu de 2-1 fora de casa para Fiorentina. Fiorentina que tá jogando bem nessa temporada, então também não é demérito. Inclusive vem de 5 vitórias seguidas. Ganhou de 1-0 em casa para cima do Udinese, ó, em casa ganhou, fora de casa perdeu. Em casa ganhou, em casa pro Napoli perdeu, mas o time do Napoli tá voando também nesse campeonato, tirando nesse último jogo contra o Atalanta, que ele acabou tendo um apagão e perdeu de 3-0. E fora de casa ganhou de 1-0 contra a equipe do Monza, que é uma equipe aqui, ó, na parte de. Cadê o Monzinha? Na parte de baixo da tabela, tá ali no finalzinho aqui, ó, penúltimo colocado, e vai pegar um time que tá vindo de 3 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Udinese, perdeu para o Bolonha, que nessa temporada não tá tão bem assim, igual nas anteriores, e perdeu de 2-1 para o Lazio na sua última partida. O Milan
precisa voltar a pontuar, porque normalmente é meio que inaceitável você ter esse campeonato italiano com o Milan fora das competições europeias, então ele precisa continuar, até porque ele não está tendo bons resultados nem na Champions League, tá bom? Teve apenas essa vitória aí contra o time do Real Madrid e anterior ele teve a vitória contra o Brugge. Mas o time do Brugge é um time muito fraco, esse resultado contra o Real Madrid foi um resultado expressivo e talvez dê a moral que o time precisa, enquanto o outro time está vendo de resultados muito, muito ruins e o Milan ele precisa desse resultado para ele voltar a brigar aqui, ó. E mesmo ele ganhando, ele não passa a Juventus. Então ele precisa pontuar para não deixar essa distância ficar ainda maior, tá? E a odd para a vitória do Milan, como todo mundo está desacreditado do time, está pagando 1,7 fora de casa. E como ele vem com o time completo, eu acredito que é uma odd que a gente pode aproveitar, beleza? Uma unidade aqui, volta aí nossos R$ 25 e eu vou colocar ela para jogo também. E aqui agora a gente tem Bochum e Bayer Leverkusen, Bochum Bayer Leverkusen e tem também o time do São Paulo contra o Bayern de Munique. Esse jogo de Leipzig e Borussia Mönchengladbach, bom, Borussia o outro, o pobre, né? Tá pagando 1,60 para a vitória do Leipzig. Mano, o Leipzig tá praticamente eliminado da Champions League. Ele precisaria vir muito forte nas últimas 4 partidas. Então ele tem que focar muito, muito na Champions League e tem que focar no campeonato também, porque ele tá tentando não deixar a equipe do Bayern de Munique fugir. Talvez, ó, ele tá aqui coladinho, né? 3 pontos só do Bayern de Munique. Então talvez essa vitória do Leipzig para cima do. Vou até abrir aqui o jogo que eu esqueci. Eu achei que eu já tinha deixado ele no jeito aqui pra gente. Vou fechar essa parte aqui. Então a gente tem um time do Leipzig que está completo. Vamos ver aqui, ó. Klostermann, Orban, Henrich, a Gertruida, não sei falar esse nome, mas o Vermeeren, Haidara, o Nusa, vem com o Openda e o Sesco. Cara, eu não conheço muito o time do Borussia, o Borussia é o outro, né? Mais fácil falar assim. Tá sem o Xavi Simons, tá sem o Schlager, mas vai pegar um time de meio de tabela, um time do Leipzig, que no campeonato alemão tá vindo muito forte, perdeu a sua última partida, enquanto o outro Borussia em casa ganhou de 4-1 para cima do Werder Bremer. Então, assim, pode ser um confronto equilibrado, mas eu acredito, tá bom? Que aqui a gente possa ter ou o over goals ou cravar a vitória do time do Leipzig direto, beleza? O time do Leipzig vem daí das 3 vitórias, vem sem sofrer gols a 3 jogos. O Borussia sofreu nos últimos 3 também. O mais de 2,5 bateu em 5 de 7. Tá bom? Vamos dar uma olhada aí nas odds para esse mais de 2,5, porque esse é um confronto interessante. Mais de 2,5 pagando 1,40, 1,5 pagando 1,11. Talvez aqui, não sei se vai valer a pena. Cara, normalmente colocar chute a gol do Openda é uma opção interessante, tá pagando 0,83 aqui, mas se a gente somar com resultado ou uma dupla hipótese para algum bilhete, pode valer a pena, tá bom? Eu acho que talvez hoje a única coisa que eu fosse fazer, vamos fazer um teste aqui, mais de um gol, Leipzig o empate com o chute a gol do Openda, pagar 1,36. Cara, não vai valer a pena pra gente. Não vai valer a pena pra gente. Eu acho que a gente colocar o gol, a vitória simples do Leipzig pode ser uma opção melhor, tá bom? Mas eu ainda fico um pouco receoso de fazer essa bet, ok? E aqui tem a duplinha, que seria o Leverkusen e o Bayern de Munique, dá uma odd 1,57 e talvez, inclusive, nesse do Bayern Leverkusen, como ele vai jogar contra o Bochum e o Bayern de Munique vai jogar contra o São Paulo, que são times que estão lá embaixo da tabela. O Bayern de Munique e São Paulo está aqui 15º. O Leverkusen vai pegar o Bochum, que é literalmente o último time do campeonato, só fez 1 ponto desde o início do campeonato, tem um empate. Então esse Leverkusen aqui, ele pode sim. É um time que fez 9 gols e tomou 29 contra um time que fez 20 e tomou 15. É um jogo onde a gente pode colocar o over 1,5 ou talvez o over 2,5 aqui, tá bom? O mais de 2,5 bateu, ó, em todos os jogos do Bochum, o mais de 2,5 bateu em 5 dos 7 jogos da equipe do Bayer Leverkusen. E talvez essa seja uma dupla que vale a pena a gente arriscar um pouco mais e talvez tentar uma odd mais interessante, mesmo colocando uma unidade inteira. Colocar aqui, ó, resultado, vitória do Leverkusen e o gols. A gente pode ir em mais de 1,5 ou mais de 2,5. Pelo Leverkusen, que eu sei que o Leverkusen não está igual ele estava na última temporada, mas por ele jogar contra o lanterna do campeonato,
que tá sofrendo goleada em todos os jogos, né, mano? Em 9 jogos ou 10 jogos tomou 29 gols. Eu acho que o over 2 ele pode bater. E a gente pode ir um pouco mais agressivo nessa bet aqui, tá bom? Tá aí 1,50 de odd. Somando nesse jogo do Bayern de Munique contra o São Paulo, a gente pode colocar aí a vitória do Bayern de Munique e talvez o over 1,5 para não ser tão agressivo assim, porque o over 2 talvez, mano, vamos dar uma olhada aqui antes da gente decidir. A gente vai um time que fez 7 gols e tomou 11. Não é um time que toma tanto gol, né? Mas o ataque do Bayern de Munique ele é muito forte. Então fez aí, ó, 32 gols e tomou apenas 7. Vamos dar uma olhada nos resultados aqui. Mais de 2,5, bateu em 5 de 7, mais de 2,5 bateu em 6 de 6 aqui, ó, do São Paulo e do Bayern. O Bayern vem de vitórias, né, sem sofrer gols em 4 jogos aí. Então, eu acho que aqui, ó, 1-0 contra o Benfica, um jogo difícil. 3-0 contra o União Berlim, um time de metade de tabela, imagina, um time aí, ó, próximo da zona de classificação para a competição europeia. É, vem de uma vitória de 4-0 para cima do Mainz, que é um time que está lá na parte de baixo da tabela, ou seja, pegando o time fraco, normalmente o Bayern de Munique ele está sapecando. Pegou o Bochum, que é o que vai jogar contra o Leverkusen, meteu 5-0. Tudo bem que aqui pegou o Barça e tomou um sapeco, mas pegou o Stuttgart, que não é um time fraco, meteu 4-0. Contra o Frankfurt, que é um time que jogando em casa dá trabalho, foi 3-3. Tirando esse 1-0 aqui do Aston Villa e 1-1 contra o Bayer Leverkusen, que é um time forte, que vocês não estão vendo, mas está aqui um time forte, pegou o Werder Bremen, que já foi um time de maior potência, né? E meteu um 5-0. E no histórico de confrontos, aqui a gente só tem dados de 2011 para trás, né? Então a gente vai ter só esse daqui e o próximo jogo que já seria no ano que vem, quando for o retorno do campeonato. Mas o over 2,5 ele também é provável. A gente pode ir safe e apostar no 1,5 ou a gente pode ousar e tentar pegar uma odd maior com essa nossa duplinha apostando aí. Eu vou ser honesto para vocês, eu posso estar fazendo muita merda aqui com a minha banca. Mas eu acho que esses dois jogos aqui seriam os jogos para a gente ir com força em duas ou três unidades. Isso pode afetar muito a minha banca caso venha o Red? Pode, mas ainda assim a minha gestão começou com R$ 1.000 e eu estaria tomando um risco apostando R$ 60, onde eu ainda tenho uma margem em relação ao que eu fiz na temporada anterior. Pois essa é uma aposta que eu realmente acredito que tenha valor, que possa bater, e eu acho que a gente pode colocar aí talvez umas 4 unidades. Ó, a gente vai ter, se eu colocar as 3 unidades, seria R$ 45, voltaria a 105. Eu acho que aqui eu vou colocar 4 unidades, que dá os R$ 60, voltaria a 141, voltariam quase 10 unidades, tá? É uma aposta bem interessante, beleza? Bem interessante. É um risco, mas é um risco que eu estou assumindo com a minha banca, ok? Façam a gestão de vocês. Quem estiver vendo esse vídeo aí, faz a gestão de vocês. E é com isso que eu termino as minhas apostas para os nossos sabadão aí de campeonatos europeus, tá bom? Tem ainda um jogo, se eu não me engano, é amanhã. Calma aí que eu vou só confirmar se ele é amanhã mesmo. Ah, não. Eu acho que é no final de semana. Tem o quê? Tem Libertadores é amanhã ou Copa do Brasil? Tem alguma coisa assim? Acho que não, né? Acho que isso é só no domingo, talvez, né? O jogo. Existe um mundo onde seja só no domingo mesmo. Mas aí vai ter um jogo interessante também, que é o do. Deixa eu colocar aqui, ó, pra gente ver. Que é o jogo do. Acho que é domingão aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. Cara, esse jogo é um jogo interessante pra gente prestar atenção nas odds, tá bom? Pra gente prestar atenção nas odds e começar a preparar o que a gente pode apostar. A vitória do Atlético Mineiro tá pagando 1,8. Ele vai pegar o time do Flamengo, ele vai precisar ir pra cima. Talvez a vitória ainda possa acontecer, porque o time vai estar jogando em casa e provavelmente o ambiente lá vai estar absurdamente gigantesco. Mas o over goals talvez seja até o mais interessante aqui. Isso aqui é só o que eu tô vendo agora, mas a gente ainda tem que fazer uma análise melhor, porque provavelmente aí o time do Flamengo vai vir forte, mas é certeza que o time do Galo vai vir aí com força total, talvez tirando o Daverson, né? Então, rapaziada, vamos prestar atenção nisso, talvez amanhã eu venha com mais resultados. Aqui, eu já vou preencher agora antes que eu esqueça. Nós temos então 9 apostas em aberto, tá bom? Já vou preencher aqui no meu caderninho, ó, 9 entradas. E a gente vai fazer a soma aqui junto das unidades para eu não esquecer, tá?
Então a gente vai colocar aqui na calculadora. Eu tenho que fazer um rolê onde fique melhor depois, tá? 60 mais 15 mais 15 mais 15 mais 5 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. 170. Fiz certinho aqui, tudo bonitinho, tudo com 15, né? É isso. R$ 170, a gente divide por 15, dá 11,33333 unidades alocadas. Beleza? 11,33333. A gente depois tira esse número aqui para aparecer só duas casinhas. Pronto. Fechou? Então aí amanhã a gente vê com quantas unidades a gente fica no unidades pós-aposta, beleza? Existe um mundo onde amanhã a gente consiga reverter uma boa parte desse resultado. Vai depender se a nossa análise estiver assertiva. E a maioria das vezes vocês podem perceber que a gente conseguiu bons resultados, mas faltou um detalhe aqui, ou um detalhezinho, ou alguma zebra, mas isso acontece. O game é esse, né? A gente faz análise, a gente espera tudo, mas como a gente está trabalhando em pré-live, a gente está exposto a esse tipo de risco, beleza? Então lembrando, Bet365, a melhor plataforma para você fazer as suas apostas, tá bom? Você tem acesso a cash out instantâneo, você tem acesso a suporte 24 horas, você tem acesso às melhores odds do mercado e pode fazer as suas apostas ao vivo também, não apenas em pré-live, igual a gente faz aqui no canal, tá bom? Tem muita coisa aí que você tem que realmente deixar para apostar durante o jogo, que nem o jogo do Madrid. A odd da vitória simples do Madrid está muito baixa. Mas talvez, se você esperar ali para assistir ao vivo e o Madrid não marcar gol nos primeiros, sei lá, 30 minutos, às vezes você pega uma odd 1.6, 1.7, 1.8 e no segundo tempo eles vão lá e mete taca e você consegue pegar a sua vitória no Madrid com uma odd maior do que a que eles estão pagando aqui agora, que é 1,20, beleza? Mas isso tudo você tem que fazer com responsabilidade e isto tudo aqui que a gente está falando é apenas para maiores de 18 anos, beleza, rapaziada? Já utiliza o cupom jogando aí na Bet365 que vocês fortalecem demais. Tamo junto, fica com Deus. Amanhã tem mais. É nóis. Falou.